Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete. Hoje dia de sol e dia quente. Vai da praia com muita alegria, para que todos os cariocas, todos os fluminenses tenham acesso a este bem público da natureza, sem preconceito, sem discriminação. Uma boa praia para todos os cariocas, para todos os fluminenses. O programa de hoje vai ser muito recheado. Nós vamos falar sobre um projeto social da maior importância, o Instituto da Criança, que é dirigido pelo presidente, diretor Pedro Werneck, um empresário vitorioso, mas que se dedica às causas sociais. Nós vamos falar sobre esse programa na primeira hora. Na segunda hora vamos colocar um tema que está aí em todas as manchetes. A defensora pública Eufrásia das Virgens, a defensora pública que entrou com habeas corpus, que fez justiça e que foi acolhido, esse habeas corpus, pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, doutor Pedro Henrique, e que causou aí alguma celeuma. Mas essa semana nós também temos que comemorar um homem que fez 81 anos, um homem maravilhoso, magistrado, advogado, presidente de um dos maiores clubes do Rio de Janeiro, e hoje com a missão que ele se autodeterminou de resgatar a dignidade da Santa Casa de Misericórdia. Eu me refiro ao doutor Francisco Horta, completou 81 anos, e hoje ele está recebendo a merecida homenagem no artigo do grande craque Paulo César Caju, no jornal o Globo, sob o título A Máquina, onde ele se refere ao doutor Francisco Horta, dizendo: só mesmo Francisco Horta era capaz de organizar espetáculos como aqueles. As minhas homenagens ao doutor Francisco Horta, e eu queria aproveitar e saudar aqui um irmão fraterno do doutor Francisco Horta, um irmão comum, que é o nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves, para que também faça a sua saudação ao nosso querido homenageado. Bom dia, ouvintes. Nós temos na nossa cidade, especialmente na nossa cidade, figuras que se multiplicam, figuras que se agigantam diante da reputação que angariam perante a população. E a gente ouve falar de João do Rio, né? Quer dizer, cadê o João do Rio, né? Stanislau Ponte Preta, a gente ouve falar e tal. Pois bem, estamos diante de uma figura que exerce esta função, ocupa este lugar. Francisco Horta é um homem da cidade e um homem do país. Francisco Horta, meu abraço, muito bom dia. E foi presidente do Fluminense, né? Bom dia, o desembargador João Batista Damasceno aí. Bom dia, para saudar também o nosso homenageado. Ele foi presidente do Fluminense e foi um presidente que enriqueceu com aquela troca-troca todos os clubes fluminenses, clubes cariocas, que com essa troca-troca ficaram com times com bons elencos e proporcionaram bons espetáculos naquela ocasião. Doutor Ciro, me permita lembrar, esse fato é único, nunca houve coisa parecida na nossa história esportiva. Francisco Horta, tricolor de Quatro Costados, ele foi o chefe da delegação do Flamengo. Atenção, do Flamengo à Ásia. Mas, bom dia, Ciro, bom dia, desembargador do Carlos, bom dia, ouvintes. O Ciro fala aqui que esse domingo, nesse fim de semana, sábado e domingo, terá praia para todos os fluminenses. E é bem interessante essa ideia dos fluminenses, como quem mora nessa região, porque os portugueses, quando vieram fazer arrastão, portugueses e franceses, vieram fazer os arrastões aqui nas praias, pensavam que isso aqui, a Baía de Guanabara, fosse a foz de um rio, e prenderam os holandeses, que eram os flamencos, e deixaram ali onde é o bairro que dá nome, que tem esse nome, que depois aparece o clube. É bem interessante como é que os clubes de futebol, eles remontam a ocupação dessa cidade, as atrocidades que se praticaram, inclusive com o nome do Flamengo, os flamencos, que são os prisioneiros holandeses
que ficam num navio, num galeão, ali próximo, onde é a sede, né, onde é aquele prédio do Flamengo, ali no Morro da Viúva. Essa o Horta é uma figura emblemática, né? Dá para falar do Horta sobre vários ângulos, né? Dá para falar do Horta Magistrado, do Horta Tricolor, do Horta, né, que promoveu os clássicos do futebol, né? Eu vou parar de falar do Horta, vou falar só desses ângulos aí. Vamos torcer para que ele tenha uma boa gestão lá na Santa Casa. Temos que torcer muito, porque a situação da Santa Casa é de penúria muito grande, e a gente tem que pedir também aos colegas da Justiça, do Ministério Público, que tenham um pouco de paciência, porque o Horta está levantando uma verdadeira massa falida. E é uma instituição de 470 anos, a Santa Casa de Misericórdia tem 470 anos e precisa ser respeitada pela sua história, apesar de ter sido dilapidada por administradores que passaram por lá, mas nós temos que resgatar um ambiente de saúde, Damasceno, para a nossa população carente. Inclusive, Damasceno, nós estávamos já estávamos realizando um atendimento às meninas infratoras na enfermaria 28, e as ginecologia, né? De ginecologia, as meninas estavam sendo atendidas ali pelos médicos, que são médicos da maior qualidade, de todas as especialidades. E, lamentavelmente, eu fiquei sabendo do dia do aniversário do Horta, através do médico ginecologista famosíssimo, doutor Edson, que as meninas não estavam indo mais lá porque a juíza havia proibido que ela se deslocasse. O que é um pecado mortal, né? Porque é tão difícil a gente encontrar algum recurso que possibilite um tratamento digno para essas meninas. Aliás, em todos os aspectos da sociedade, inclusive no presidiário, as mulheres são sempre maltratadas. Ciro, isso é uma aberração. Muito antes da Constituição de 88, criar o SUS, UPAs e Programa de Saúde Familiar, e muito antes, né, do Getúlio Vargas criar, com a Revolução de 30, os hospitais, né, profissionais, né, o hospital dos servidores, hospitais por categoria profissional, nós tínhamos no Brasil a única saúde que era a saúde das Santas Casas. Né? Até a Revolução de 30, toda a saúde pública no Brasil era patrocinada pelas Santas Casas. E no interior, até 1988, os hospitais eram hospitais das Santas Casas. E em alguns lugares, hoje custeados pelo SUS, ainda são, né, hospitais de Santa Casa. Eu nasci, né, no Hospital da Santa Casa, né, de Carangola, que era o único hospital de toda a região em Minas Gerais. Então o que a gente tem é uma história da saúde pública no Brasil, né, a história das Santas Casas, e a Santa Casa da Misericórdia no Rio de Janeiro, ela é emblemática. Né? Até o Ivo Pitangui, com a sua equipe, faz cirurgia lá. São os melhores profissionais que se dedicam um dia da semana, né, para prestar serviço piedosamente, né? Paulo Niemeyer. Paulo Niemeyer, na Santa Casa. E é lamentável, né, que a Justiça, que o Poder Judiciário, que uma juíza que coordena varas da infância e juventude, tenha impedido, né, que meninas que estão internadas tenham acesso à saúde. Assim como é lamentável, a gente não deve comentar muito decisão judicial, a gente tem que aceitar, a gente não é obrigado a concordar, não. Da decisão judicial que indefere ginecologia, né, exame ginecológico para presas, sob o fundamento de que as mulheres que estão em liberdade não têm esse serviço e que seria um privilégio para as presas. Decisão judicial que foi preferida essa semana numa vara de fazenda pública. Porque se existisse fome, o Brasil erradicou a fome, mas se ainda subsistisse o quadro de fome no Brasil, não se poderia dar comida ao preso, né, porque ele estaria sendo privilegiado diante de outras pessoas que não estando presas, não tinham direito, né, não tinham alimento em suas mesas. Né? Isso é o ambiente mais canhestro que existe. Isso é a democratização da barbárie. Eu acho que é a única forma que nós podemos conceituar um tipo de decisão desta ordem. A propósito, desembargador Antônio Carlos Esteves... O senhor concorda, desembargador Antônio Carlos? Nós sabemos o quanto as mulheres são diminuídas, são sofridas, e sobretudo nessa condição de presas, elas têm ainda a situação de mãe de família. Elas têm uma prole para criar. E essa prole, ela fica abandonada em razão de uma decisão judicial.
O senhor não acha que as medidas aplicadas às presas, não estou defendendo aqui a impunidade, não. Eu estou sugerindo aqui, essas medidas poderiam ser aplicadas, por exemplo, em regime domiciliar, para que a presa pudesse cumprir a medida cuidando dos seus filhos, que seria um plus, um benefício a mais para a própria sociedade. Porque se você prende a mãe, você deixa a criança abandonada. Então, você pode sim aplicar uma medida de cerceamento da liberdade daquela mãe, mas dando a ela como, vamos dizer assim, uma pena a mais, essa prestação de serviço à família, cuidar dos seus filhos e cuidar bem dos seus filhos. O que o senhor acha dessa proposta? Desembargador, a proposta, como sempre, é carregada de sociabilidade, é carregada de técnica, de quem sabe fazer o bem. Mas aqui há um ligeiro desvio dos caminhos, desembargador, se me permite, que nos remete à história da pena. Porque a história da pena, muito recentemente, quer dizer, só 300, 400 anos, nada mais, passou a preocupar aqueles que buscavam a recuperação. Por enquanto, Excelência, o senhor sabe melhor do que eu, a pena é vingança. Mas é uma vingança, às vezes, imprópria. Porque é uma perversidade dizer que a mulher que é casada com alguém que cometeu um crime está em parceria com ele. A mulher do traficante é traficante. Ou o caso mais emblemático, para mim, isso é a perda completa do senso de justiça de uma pessoa que é morta, um traficante que é morto, né, e ficou lá com uma arma embaixo do colchão. A polícia chega lá na casa e encontra essa arma, né? Não sei se a mãe sabia, se não sabia, ou se guardou aquilo ali como sendo a única coisa que o filho deixou para ela de lembrança, né? Uma senhora, né, idosa, né, pobre, né? Ela é presa por estar ainda, né, na posse em sua casa, né, de uma arma que fora de seu filho falecido e, né, é condenada a 5 anos. Ela nunca tinha botado a mão na arma. A arma estava enfiada lá embaixo do colchão, mas meu filho morreu e ela continuou viva e morando na casa, portanto ela tinha posse da arma. Olha a que ponto nós chegamos de condenar a 5 anos a mãe de um traficante que já morreu, porque ele deixou uma arma lá embaixo do colchão e ela não se desfez da arma. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, lembrando aos nossos ouvintes que podem participar do programa através do telefone 35720760, 35720760, ou através do WhatsApp 998080819. O nosso convidado, o Dr. Pedro Werneck, já está aqui e depois do intervalo nós vamos começar a entrevistá-lo sobre o Instituto da Criança.